Oi, Marcinha, tudo bem? E aí, Gui, tudo bem? Eu tô te ouvindo Tudo bem. bem, show de bola. Hoje voltamos ao modo raiz, por motivos técnicos, mas vai ser super legal. Vamos esperar a galera entrar e a gente começa a falar, né? A gente fez o tema de hoje seria, só reapresentando para todo mundo que já conhece, Guilherme Levi, nosso R2 de Clínica Médica, e Marcinha dispensa comentários. A gente vai falar hoje sobre o novo Surviving Sepsis, que seria o próprio protocolo de sepsis que vem sendo atualizado a cada ano e teve uma atualização há pouco tempo. E a gente fez alguns módulos de perguntas que vai ficar bem legal para a gente poder falar sobre isso tudo, né? Vamos ver, tem uma galera entrando online, né? Para a gente dar tempo de falar de tudo, vamos começando, né? A gente dividiu em alguns módulos. O primeiro módulo seria em relação à avaliação do quadro de sepsis propriamente dito, né? E a ressuscitação, seja volêmica, seja como for. Como é que você conta para a gente essas atualizações e a importância do protocolo institucional? Bom, o protocolo institucional está demonstrado que a sua instituição ter um protocolo e seguir, mensurar, né? Quanto tempo a sua instituição demora para entrar um antibiótico, para coletar hemocultura, para dar o resultado do segundo lactato, quando for o caso, isso melhora desfecho. Desde que você audite os resultados e desde que você faça constantes melhorias no seu protocolo, né? Eu acho isso muito importante, principalmente para a galera mais jovem. Os centros do ILAS, no ano de 2020, registraram uma mortalidade por choque séptico no Brasil de 60%. Isso é uma coisa extremamente significativa, né? A gente precisa melhorar esses resultados ao longo aqui do nosso país. Para a sepsis em si, a taxa de mortalidade ficou algo em torno de 24%, né? Então, para que o paciente não evolua com disfunção orgânica e óbito, é fundamental o screening inicial e a ressuscitação inicial. Você quer que eu fale do screening, Gui? Vamos falar do screening e dentro dele, né, falar do lactato, ressuscitação volêmica, responsividade a volume. O que você conta para gente? Em relação ao screening em si, o guideline dessa vez cai a recomendação de utilizar o Kicksolfa como ferramenta de screening, né? Porque em relação a você ter 2 dos 4 critérios de Sears positivo, ele é mais específico, porém menos sensível, né? Em relação ao lactato, é um adjuvante para o diagnóstico de sepse. Lembrar que o lactato aumenta em outras condições, mas não é, de forma alguma, um elemento que firma o diagnóstico indubitável de sepse, né? Então, novamente, deu aí importância para os critérios de Sears no screening. O lactato, evidência moderada, como adjuvante do screening de sepse. E procalcitoniana, o Marlon está perguntando. Já se adiantou, Não, né, Marlon? Não aguentou. O Marlon vamos não chegar aguentou. lá. Procalcitonina para screening de sepse, não. Recomenda contra. Eventualmente, recomenda a Legal. procalcitonina para acompanhamento do tratamento, se você tem dúvida se deve ou não suspender o antibiótico, mas para screening, não. Então, para screening ficou aí. Não é para jogar o Quicksolfa fora. Se ele for positivo, você deve levantar para a equipe multidisciplinar suspeita de sepse. Mas vamos voltar aí para a questão de definição de sepse como disfunção orgânica relacionada à desregulação do hospedeiro, voltar à definição de choque séptico, que não mudaram nada. Quicksolfa não é para jogar fora, mas não é para supervalorizar. Voltar a olhar um pouquinho mais para os critérios de CIRS e disfunção orgânica. Legal. Seguindo no próprio tema, falando de a responsabilidade a volume, todo mundo merece fazer? Sim,
que recomenda a diretriz? Todo paciente com evidência de hipoperfusão deve ser ressuscitado, né? A partir do momento que ressuscita, não mudou nada, cristalóide, não precisa fazer albumina, que é cara e não melhora desfecho, nunca fazer gelatina, não precisa fazer amido, são medicamentos caros e com uma série de efeitos adversos, então é o bom e velho cristalóide, as soluções balanceadas de preferência, 30 ml por quilo em 3 horas, e a diretriz recomenda que sejam avaliados parâmetros dinâmicos de responsividade ao volume. Variação da pressão de pulso, lembrando das limitações de cada um, variação do volume sistólico, desafio volêmico versus volume sistólico quando você monitoriza aí, mais invasivamente ou menos invasivamente, e leg raising versus aumento do débito cardíaco. Então, há uma forte recomendação. Há também aí uma valorização a partir do Andrômeda Shock do tempo de enchimento capilar, né? Ele superior a 3 segundos seria indicativo de déficit perfusional. No estudo original, havia etapas de ressuscitação e reavaliação sucessiva, né? Essa reavaliação sucessiva ela deve ser para qualquer método que você utilize para guiar a sua reposição. Isso é frisado, já era frisado anteriormente na diretriz de 2016 e agora não mudou nada. É mais frisado ainda, né? Inclusive, depois acho que a gente vai falar um pouco mais sobre antibiótico, inclusive até em pacientes onde a sepse é possível e sem choque, postergar o início do antibiótico para até 3 horas da apresentação do paciente. Para você não superutilizar antibióticos, né? Então, o que você primeiro tem que fazer de início imediato, eu suspeitei de sepse, paciente com sinal de hipoperfusão, é imediatamente ressuscitar o paciente, utilizando de preferência esses métodos que eu citei. E também o clearance do lactato, né, Gui? Exatamente. Aproveitando exatamente sobre o que você falou, para ver se eu consegui pegar, até para ver se eu estudei direito, né? Tem um estudo do nefrologista francês, o Pierre, se eu não me engano, que seria exatamente esse de posicionar as pernas. Na prática, você vê isso com frequência ou é menos? Na teoria seria classe A, né? Mas na prática a gente vê menos do que era para ver? Porque o ideal é que você faça corretamente, né? Você tem que fazer lá. O que na verdade você está fazendo? Um desafio volêmico, tá? Mobilizando ali 300 a 500 ml de sangue. Primeiro você tem que posicionar o paciente ali 30 graus, esperar um tempinho, colocar o paciente a 0 grau e levar a perna. Você está ali mobilizando 300 e 500 ml de sangue que se chama venoso e desafiando o coração. Então, nada mais do que uma prova de desafio volêmico. Se houver aumento do débito cardíaco em você tendo a monitorização desse paciente ou ecocardiograma à beira do leito, aí ok, se prosseguir, esse paciente é responsivo a volume potencialmente e você pode prosseguir utilizando a reposição volêmica para ressuscitar e corrigir o déficit perfusional do paciente. Nós fizemos esses dias aí, não no contexto de sepse, acho que deve ter alguns residentes nossos aí, foi um resultado bem interessante, mas eu acho um método ok, desde que você utilize como está descrito no trabalho original, como você citou, né? E não assim, a pressão sistólica subiu, quer dizer que o doente é responsivo ao volume. Tem que ter muito cuidado na utilização da variável como preditora de responsividade ao volume. Legal. Ainda na parte de ressuscitação, se tivermos que entrar com alguma amina, qual seria e qual é a meta de PAM para ela? A amina de escolha continua sendo a noradrenalina, né? Para atingir uma PAM alvo de 65 milímetros de mercúrio, uma PAM superior a 65, você tentar atingir uma PAM maior que isso, não tem impacto prognóstico, você vai utilizar mais amina, vai ter mais isquemia digital, vai ter mais arritmia, então não se recomenda, né? Porque, Marcinha, mas por que tem um alvo de pressão arterial média, né? Porque acima de uma pressão em torno de 60, média, a pressão de perfusão orgânica, cerebral, renal, ela passa a ser dependente da PAM, né? Então, por isso é o racional desse alvo. Isso é uma coisa que eu gosto
explicar todas as vezes que eu dou aula de choque e de sepse, para as pessoas entenderem o porquê de perseguir essa meta na beira do leito. Legal. Esse a gente acaba fechando o primeiro bate-papo no primeiro módulo, né? Segundo módulo seria um dos maiores, que seria o de antibiótico, né? O uso racional, se existe esse uso realmente racional do antibiótico. Dentro da primeira pergunta, qual é a posição da diretriz em relação a isso? O que eles explicam para a gente? Então, eu acho essa diretriz, eu acho que todo mundo deve ler. Ela é muito interessante. Ela claramente aí já tem impactos da pandemia, da economia, do impacto no desenvolvimento econômico global, né? No sentido de que ela não recomenda diretrizes, não recomenda nenhuma atitude que você precise utilizar recursos econômicos muito elevados, né? Então, ela se dá ao direito de não generalizar recomendações que países com menos recursos não teriam. Isso é muito legal em medicina, né? Para a gente da área da saúde, porque não é o nosso dia a dia. Vamos lá, recomendo para a gente um monte de intervenção com um desfecho econômico questionável, né? E a diretriz tenta, de qualquer forma, uniformizar o tratamento da sepse para qualquer país, seja na África. Eles citam muitos estudos africanos, até nas meta-análises que eles fazem, né? Então, assim, o uso racional do antibiótico está super indicado. Então, o paciente não tem suspeita forte de MARSA, né? É um paciente de alto risco de MARSA, não iniciar antibiótico para MARSA no tratamento. O paciente não tem alto risco para ter germe gram-negativo MDR, não associar 2 antibióticos para cobertura de gram-negativo, utilizar o antibiótico por um tempo mais curto, 5 contra 10 dias na sepse urinária, 8 contra 15 dias na sepse pulmonar. A gente sabe que sepse pulmonar, urinária e abdominal são as principais causas, tanto aqui no ILAS quanto na literatura, né? Então, é para isso que você tem que se preparar e ter o seu esquema da sua instituição. A procalcitonina, eventualmente, se você tem dúvida, será que eu realmente já posso suspender meu antibiótico? Ok, vale, mas está lá em letras pequenininhas na diretriz. Se você tiver dúvida, lembrando que aqui no Brasil, na saúde suplementar, fora a Covid-19, não há cobertura dos planos de saúde para dosagem da procalcitonina, né? E assim, eu desconheço serviços públicos em que haja disponibilidade da procalcitonina. Aliás, ele diz isso: o impacto econômico da procalcitonina não é reconhecido, o impacto dela em desfecho. Se eu ficar dosando curva de procalcitonina, vou gastar menos, meu paciente vai morrer menos, eu estou tratando melhor? Não temos essa evidência. Então, não podemos fazer essa recomendação disseminada. Usar antibióticos sempre, os beta-lactâmicos em infusão contínua ou prolongada, não utilizar ele de forma intermitente, respeitar a farmacocinética e farmacodinâmica dos antibióticos, principalmente a função renal e a dose por quilo de peso quando ela se aplicar, descalonar o antibiótico rapidamente, avaliar o paciente diariamente. Já tem as minhas culturas disponíveis, é seguro, pessoal, descalonar antibiótico, né? É boa prática, é tão danoso você manter o antibiótico de amplo espectro quanto você não cobrir. Então, uma vez que você já tem as culturas, uma vez que seu paciente melhorou, pode interromper, pode descalonar. Lembrar que os antibióticos têm toxicidade, né? Quem não vê aí frequentemente plaquetopenia induzida por antibiótico, por exemplo, hipersensibilidade, incidência de germe MDR maior com uso indiscriminado de antibiótico, incidência maior de clostridioide, impacto econômico indubitável, impacto também na própria flora institucional. Então, a diretriz é muito rígida, com descalonamento e um tempo mais curto de antibiótico e o respeito às propriedades farmacológicas. Legal. A gente acabou pegando boa parte de tudo do antibiótico, né? Só fazendo uma revisão
de cima para baixo, né? O que que mudou em relação ao tempo de antibiótico? Você comentou em relação à infecção urinária, que vai de 5 a 7 dias, né? Infecções pulmonares de 8 a 15. É, além disso, comentou que o uso de procalcitonina para indicar um antibiótico não é válido, mas seria válido para retirar, certo? Por exemplo, no momento de retirada desse antibiótico. O esquema para MRSA, que seria o MARSA, qual que você comentou, só para a gente rever, que eu perdi essa informação. Assim, não, se a sua instituição não tem MDR, ou se você recebeu o paciente da comunidade, ele não é de risco para MDR, ou seja, não é um doente dialítico, não é um doente que tem dispositivo, acesso, que é colonizado por MARSA. Se não for alto risco, você não precisa fazer, né, cobertura. Não precisa. Legal. Economizem avanco, galera. Em relação a BGN, fala. Se a gente está falando que o principal foco era pulmonar e urinário, na verdade a gente está falando aí mais de linezolida para o pulmão do que avanco, né? Então, só para fazer uma parte. Menos um ponto para o residente. Em relação ao BGN, você falou para não iniciar 2 antibióticos, né? Fazer um antibiótico por vez, para poder, exatamente para evitar essa resistência, certo? Em relação... Se for paciente de baixo risco, Gui, se for de alto risco, não. Sim, se sim. for de baixo risco, por exemplo, um serviço que tem alta incidência de SBL, por exemplo, né? E ERC, e o paciente está grave, de alto risco, associa. Agora, se não, principalmente se ele veio da comunidade, certamente não precisa associar. Certo. Em relação aos antibióticos do beta-lactâmico, eu uso contínuo, um exemplo seria o Tazocin, né? Botar aqueles 18 gramas e uso em 24 horas. Em relação a Meropenem. Todos eles, né? O Mero também, né? Entraria também como contínuo. A gente vê também, menos. Em relação a propriedades farmacocinéticas e farmacodinâmica, tem alguma coisa específica para a gente falar no protocolo novo? Se tem alguma coisa que varia? Ele só fala assim, olha, respeitem a farmacocinética, a farmacodinâmica dos antibióticos para você tirar o melhor proveito que você tiver dele, né? Então, corrigir para a função renal, quando for necessário, para evitar toxicidade para o paciente, né? Nos antibióticos indicados, por exemplo, a vancomicina é um exemplo clássico, né? A gente às vezes fala, vancomicina 1 grama de 12 em 12 para todo mundo. Não é real isso, principalmente se você tem, por exemplo, paciente com endocardite, com mediastinite, tem que utilizar a dose por quilo de peso, tem que monitorizar a concentração sérica se a sua instituição tiver disponível. Então, aproveitar esse tipo de propriedade para cada tipo de antibiótico. Ele dá lá uma relação, eu acho que tem uns 15, 20 antibióticos, onde você deve considerar, por exemplo, a daptomicina é outra que você deve considerar por quilo de peso, né? Onde você deve considerar por quilo de peso e a função renal para aproveitar o melhor do antibiótico sem correr risco de toxicidade para o paciente. Legal. Em relação ao controle de fonte, a gente também falou em relação a cada hospital que você tem. Eu vi toda a cultura que você acompanha, né? Um certo estudo da própria CCH interna. Em relação ao descalonamento de antibiótico, é uma dúvida, né? A gente está fazendo um esquema amplo e a gente fez as culturas, viu que tem outros antibióticos mais simples para fazer. Por exemplo, a gente tem opções de cipro, a gente está usando de amplo espectro e a gente pode levar para cipro. Você sempre leva para o menor possível? Sempre, é difícil dizer sempre, né? Mas a nossa prática é assim, de descalonar, né? Eventualmente você tem um paciente com extrema gravidade. Isso aconteceu com a gente hoje, por exemplo. Nós estávamos com um paciente lá no instituto fez uma sepse grave, uma SARA grave, melhorou muito rápido, em 48 horas do antibiótico, e tinha lá uma serrácea que era sensível. Nós tínhamos colocado meropenem e amicacina, veio uma serrácea sensível a um medicamento, a vários medicamentos de menor espectro, mas o paciente
era de uma gravidade tamanha que nós preferimos só retirar a micacina e manter o meropenem. Então, o que seria correto, já que a gente ali descalonou com menos intensidade? Utilizarmos no menor tempo possível, né? Se o nosso foco suspeito vai ser pulmonar, utilizar o doente, reverteu as disfunções orgânicas, melhorou o parâmetro inflamatório, melhorou a gasometria, já está em processo de desmame ventilatório, 8 dias, acabou. Tá? Não é mais para usar sepse, antibiótico para 15 dias para todo mundo. Né? Em relação a controle de foco, que eu queria pegar esse gancho aí que você falou, quando a gente fala em controle de foco, a gente fala em paciente que precisa desbridar a necrose, drenar abscesso, remover dispositivo. A diretriz lá recomenda como muito boa prática a remoção de dispositivo. Então, nesse perfil de pacientes, o controle de foco, porque eventualmente a gente se vê muito, poxa, mas esse paciente está instável, como é que eu vou indicar para ele ir para o centro cirúrgico? Né? O que diz a diretriz? Não sabemos o tempo ideal, algo em torno de 6 a 12 horas para você ressuscitar o paciente, fazer o diagnóstico, tem ali uma coleção para drenar, tem ali um dispositivo para remover, utilizar o método menos invasivo possível, então a radiologia intervencionista ganha aí um peso grande. Quando não for viável, tem que utilizar o que for da expertise da sua instituição. Eu, por exemplo, tenho uma instituição que eu tenho radiologia intervencionista 24 horas e tem outra que não tenho, né? Então, se eu tenho a possibilidade de utilizar um método menos invasivo para o paciente, inclusive se ele está mais grave, é esse método que eu devo utilizar. Isso está claro, é altamente recomendado. Tá? O que eu não posso fazer vou esperar esse paciente melhorar, daqui a 24 horas eu intervenho nele. A recomendação é que você encurte o máximo que você puder esse tempo e que respeite a disponibilidade de recursos da sua instituição e a expertise da equipe da sua instituição. Legal. Foi um bom resumo da fonte propriamente dita, né? Seguindo para o próximo módulo, a gente acaba voltando em alguns temas do primeiro até, que seria o tratamento adjuvante, que acaba pegando os fármacos e os detalhes de cada situação. A primeira pergunta seria qual vasopressor de escolha, você comentou que é a nora, e quando a gente associa a vasopressina, isso tem alguma associação de desfecho, algo assim? Então, essa diretriz, ela é aquilo que os alunos, os residentes perguntam para a gente todo dia. Poxa, mas tem um númerozinho mágico acima do qual a noradrenalina está, que eu devo iniciar a vasopressina? Então, essa diretriz aí firmou um númerozinho mágico. Se o paciente está utilizando noradrenalina em dose superior ou iguais a 0,25 microgramas por quilo por minuto, é para você considerar a vasopressina. Tem uma meta-análise descrita da diretriz que melhora um pouco os desfechos na associação da vasopressina com a noradrenalina em relação à utilização da noradrenalina sozinha, né? Isso causaria menos tônus adrenérgico para o paciente, menos arritmia, menos isquemia, eventualmente menos óbito, só não impacta em desfecho de terapia de substituição renal. Então, veio aí acrescentar esse númerozinho mágico que as pessoas tanto procuravam, né? Esse mesmo númerozinho mágico, maior ou igual a 0,25 microgramas por quilo por minuto, sustentados de noradrenalina ao longo de pelo menos 4 horas, indicar o corticoide, né? Hidrocortisona, ou 50 miligramas de 6 em 6, ou infusão contínua, como você queira. O que a gente não sabe ainda é qual o tempo ideal, não temos essa resposta, se é 5 dias, se é 7 dias, se desmama progressivamente, se não desmama, não temos essa resposta. Mas já tivemos aí esse norte para uniformizar as condutas em relação às doses da noradrenalina. A vasopressina, a gente já sabe, em dose fixa, já sabemos, não é um medicamento adrenérgico, ele é um hormônio, né? O intestino tem altas concentrações do receptor V1 da vasopressina, por isso que, assim, vasopressina em doses tão altas, é uma das explicações que proporciona uma chance de isquemia visceral maior.
tem um tropismo do medicamento pelos receptores V1 que existem nas vísceras. Então, veio para dar esse norte para a gente, tá? Eu acho bem interessante. E ele já afirmou, como a gente usava 001 a 004, ele já diz ali, olha, tem estudos já com doses até 006 e isso estaria ok. Certo? Legal. Só comentando, né? A dose da vaso, esse número mágico, acaba que, de certa forma, para muitas das pessoas, talvez seja até um pouco precoce, né? Seja um número que permite a pessoa iniciar mais cedo a vasopressina e melhorar um pouquinho mais o prognóstico, né? Em relação à própria hidrocortisona que você comentou, como é que você faz em infusão contínua? Você faz com dose específica? Você faz para manter esses 50 miligramas de regulares? 200 miligramas por dia ao longo de 24 horas. Mas, assim, eu não utilizo ela em infusão contínua. Qual seria o benefício teórico de utilizar em infusão contínua? Você fazer menos de hiperglicemia, fazer menos picos glicêmicos. Mas, assim, Márcia, nenhum dos meus 2 serviços, nós fazemos infusão contínua. Não tenho essa expertise. A gente faz 50 miligramas a cada 6 horas mesmo. Legal. Próxima amina seria a dobuta. Qual seria a indicação dentro da sepse para indicar a dobutamina? E se tem alguma coisa específica aí, por exemplo, choque cardiogênico e por aí vai? A dobutamina no contexto de você já ressuscitou o paciente, ele tem fração de ejeção reduzida e continua mostrando sinais de hipoperfusão. Nesse paciente, ok, usar dobutamina, né? Lembrar que é isso que você já associou, dobuta, nora, vasopressina, a chance desse paciente fazer taquiarritmia vai ser muito maior, né? Eles utilizam muito a fibrilação atrial como marcador de evento adverso de utilização das aminas e a isquemia digital, né? O levosimendan, que vinha sendo, né, super badalado no choque séptico, foi contraindicado, recomendação formal contra. E se você procurar já artigos de 2021, né? Eu publiquei outro dia algumas coisas sobre levosimendan e coloquei lá, já está formalmente contraindicado, não é para utilizar, não tem benefício, tem harm potencial, não é para utilizar. Então, a dobuta, sinais de hipoperfusão, fração de ejeção reduzida. Legal. Então, a gente tem as 3 drogas, noradobuta e a vasopressina. Só via de curiosidade, a milrinone, por exemplo, teria alguma indicação? Ou entra em algum momento milrinona, nesse guideline? não, especificamente não, né? A milrinona não é badalada da diretriz. O que ele fala é adrenalina por causa justamente da questão dos países economicamente subdesenvolvidos, em que a adrenalina como inotrópico estaria mais disponível do que a dobutamina, né? A milrinona no choque séptico tem que ter muito cuidado, né? Um choque vasoplégico, você vai dar ali um inodilatador, né? Então, o potencial para você piorar a hipotensão... Mais difícil, né? Inicialmente, não é um medicamento assim para você utilizar num choque vasoplégico com um componente ali de hipoperfusão secundária à disfunção ventricular. É um medicamento muito legal para a gente, que é o grande papel dele, para a gente utilizar na insuficiência cardíaca descompensada. O meu doente está com insuficiência cardíaca descompensada, estava em uso crônico de beta-bloqueador, receptores beta saturados. A dobuta, ou vou precisar de doses mais altas para fazer efeito, ou vai fazer menos efeito, aí ok, mas aí o levosimendan também ok, né? Depende do perfil do doente, depende da função renal do paciente. Se esse paciente está num contexto de choque com disfunção ventricular, resistência vascular periférica elevada e principalmente doença do coração direito e resistência vascular pulmonar também elevada, é um medicamento top. A gente utiliza ele assim com muita facilidade e tranquilidade. Mas assim, para o choque séptico, em sendo inodilatador, não seria o melhor inotrópico, não. Entendi. Acaba sendo um cenário à parte que acaba sendo selecionado individualmente, né? Mas por
por ser um que acaba sendo Como, falado como mais vezes. tudo, como tudo em medicina, né, Sim, Gui? A medicina exatamente. personalizada, né, é o que a gente tem que aprender a seguir, né? Não utilizar recursos em excesso, né? Individualizar o paciente. Todas as vezes que a gente faz isso, a gente tem uma chance grande de melhorar o prognóstico do paciente. Todo mundo sai ganhando, a instituição, o próprio paciente, prognóstico, tudo mais, né? A Ainda em sociedade, Aminas, né? a sociedade, ainda em Aminas, a Nora em acesso periférico tem benefício, vale a pena, por exemplo, um cenário de Pois emergência? é, rapaz, então a diretriz veio aí, trouxe ali, assim como você, a gente já comentou, né? Por que esse racional de utilizar a vasopressina mais rápido, né? Para você alcançar o seu alvo de pressão arterial média mais rápido e utilizar menos catecolamina, né? Certo. É, então, nesse sentido, nós devemos associar aí a noradrenalina o mais rápido possível para atingir isso. Então, o que ele diz? Se você tem, cuidado, pessoal, não vão sair fazendo isso. Vimos na live lá do Guilherme e da Marcinha. Você tem que ter paciente com uma rede venosa ok, bem bacana, né? Isso vai ser difícil, por exemplo, num paciente extremo de idade, desidratado, você fazer. Mas se o paciente tiver uma rede venosa ok, a sua enfermagem estiver expertise no cuidado de um acesso venoso periférico no paciente que está recebendo amina vasoativa, né? Isso, assim, sabe que o protocolo é altamente dependente da vigilância da enfermagem, né? Então, se você tiver, a diretriz diz que é viável utilizar em veias distais a fossa braquial em tempo inferior a 6 horas. Tá? Novamente, não vão dizer que ouviram isso aqui, que vai fazer em todo mundo, não é para fazer para todo mundo. Né? Tem essas condições. Então, o que diz a diretriz? Diversos estudos mostram ali que você, então, utilizando veia proximal da fossa braquial, tempo menor que 6 horas, não aumenta, desde que a equipe tenha expertise, não aumenta o risco de isquemia, nem de extravasamento, nem de sequela. Tá? Então, isso é muito legal, mas você tem que criar o seu protocolo institucional. Tem que ter pessoal treinado, equipe médica e de enfermagem, principalmente. Não é para sair fazendo isso para todo mundo. Mas eu acho que é um protocolo que vale a pena, se a sua instituição tiver a possibilidade de implementar, é um protocolo que me convenceu na diretriz. Em relação à Nora ainda, a diluição a gente sabe que é bem mais diluído. Se tem algum número mágico que eles indiquem para essa Não, diluição? Não? não. Eu vou preparar um post aí para vocês sobre a noradrenalina na via periférica aí nos próximos dias e vou colocar lá Entendi. a diluição e os protocolos, tá? Legal. Eu acho válido, mas novamente, pessoal, eu vou deixar frisado que não é para sair fazendo isso para todo mundo. Para Pegar todo mundo, né? por favor, não vão dizer que a gente falou isso. É É. isso aí, Marlon. Mais uma vez, como tudo, individualizar, né? Você acaba não vendo, você vê se o paciente tem veia que suporta e tudo mais. Em geral, ele podendo fazer, acaba tendo benefício, né? Até para esperar profunda, com segurança e por aí vai, né? Ainda em volemia, metas volêmicas, a gente falou um pouco em relação a cristalóide e tudo mais, é os 30 ml por quilo. Tem alguma outra meta volêmica? É o clássico? Então, o que a diretriz diz? Olha, não podemos recomendar que após a ressuscitação inicial, ao longo das 24 horas subsequentes, se você deve ser restritivo ou liberal na sua reposição. Então, novamente, aquilo que já era em 2016, né? Há que se voltar frequentemente na beira do leito. A diretriz de 2016, e isso tinha na minha aula anterior de sepsis, dizia os desfechos em você voltando e reavaliando o paciente frequentemente, os desfechos são tão bons ou até melhores do que você usar dispositivos invasivos de alto custo. Né? Então, não existe aí uma recomendação
de alta evidência científica em relação à estratégia restritiva ou liberal subsequente, lembrando que a sobrecarga de volume é nociva para o paciente, que você deve levar em conta as comorbidades dele. Então, se é um paciente que já tem uma disfunção cardíaca basal, se já é um paciente renal crônico anúrico, ou oligúrico ou dialítico, você vai novamente, já falamos essa palavra várias vezes hoje aqui, individualizar o tratamento. Diretriz é para isso, pessoal. Te deu o norte, fala assim, poxa, ó, então já surgiu aí no horizonte que eu posso usar nora na via periférica, já surgiu no horizonte que é melhor associar mais rápido a vasopressina com a noradrenalina, já surgiu no horizonte que eu já tenho uma dose teto de noradrenalina para utilizar o corticoide para associar a vasopressina. Isso é um norte. Mas a sua avaliação, o seu paciente é o seu paciente individual. A sua avaliação à beira do leito não substitui nenhuma recomendação científica para a gente aprender a utilizar diretrizes bem. Assim como você saber do conhecimento de uma diretriz, que é seguro você descalonar antibiótico, fazer um tempo mais curto, e você não seguir, também é nocivo para o paciente. Né? Então, tem que aproveitar o que a diretriz está te dando e individualizar para o paciente. Isso é a palavra mais importante, falando de sepse, falando de terapia intensiva e medicina como um todo, né? Fazer o melhor em cada situação, ver o paciente retornar, ver se funcionou, se fez, se ele está ficando congénito, e por aí vai, né? Eu acho que uma coisa legal Eu da ia gente até... falar, Gui, uma coisa legal da gente falar, né, é que, assim, isso eu até falei quando eu dei essa aula de sepse no hospital uns dias atrás, que nem tudo que a gente abre protocolo de sepse vai continuar sendo sepse diagnóstico, né? Um Sim. terço dos protocolos de sepse diagnóstico posteriormente não é sepse. Então, essa reavaliação diária do paciente não é sepse, tira o antibiótico, né? Sepse, descalona quando for possível. Sepse, choque séptico, usa um tempo mais curto possível, né? Então, eu acho que isso é uma lição importante da gente deixar aí para a galera em relação a essa boa prática, né? Isso acabou me lembrando, né? Eu ia até deixar esse clichê para o final, mas teve uma das lives, eu conversei com o Léo da Emergência Raiz, né? Ele falava que o protocolo ele é como se fosse um relacionamento, é um namoro, né? No início você segue certinho o protocolo, faz tudo ajustado, né? Não fica criando moda, e depois que você conhece mais o protocolo, conhece mais o relacionamento, você consegue fazer alguma coisinha diferente, Não individualizada, tenho né? a menor dúvida, né? A gente, por exemplo, quando a gente instituiu lá no Hospital da Unimed o protocolo de sepse, a gente tinha uma briga enorme, porque assim, o que servia para mim como ferramenta o que servia para uma UTI geral, uma UTI cirúrgica não serve como ferramenta de screening, né? Então, botar lá o sistema TASI para apitar toda vez que o paciente tivesse cirúrgico, tivesse leucocitose e taquicardia, para apitar, mostrar no TASI, abre o protocolo de sepse interrogado? Vai apitar sempre. Não dá, né? Não dá. Então, Vai abrir isso que você sepse falou todo é mundo. perfeito. Acho que é um bom desfecho aí. O protocolo ele é institucional, multidisciplinar na construção e na manutenção, né? Adorei essa definição lá do colega lá da Emergência Raiz, que é um namoro mesmo. E assim, Essa é muito boa. diferentes unidades, inclusive, tem que fazer um protocolo universal, se é que isso é viável, né? Você não pode botar o sistema para apitar no doente que fez uma cirurgia cardíaca se ele tiver leucocitose e taquicardia. Que eu vou enlouquecer a minha enfermagem para abrir protocolo de sepse. E vou Sim. banalizar o protocolo, né? Perde a função, né, de rastrear propriamente dito. Você falou tudo. Isso é uma coisa que só quem vive um pós-operatório, vive um cenário que tenta individualizar um pós-operatório de um CTI geral, que sabe, né? A gente nem imagina que tem essas coisas, né, de grosso modo. Seguindo em tratamento adjuvante, na sepse, principalmente em insuficiência respiratória que a gente viu aí durante intensivão de insuficiência respiratória nesses 2 anos. Tem alguma diferença da VNI para a SENAF?
Então, a diretriz faz uma recomendação que na insuficiência respiratória hipoxêmica, por causa de um grande ensaio clínico aí, que ele cita lá, se o paciente não necessariamente tiver um trabalho respiratório aumentado e claramente precisar de pressão positiva, ele precisa oxigenar, que você prefira o Senaf sobre o CPAP, sobre a VNI, né? E que você não prolongue também a VNI quando você utilizar a VNI em prol de intubar o paciente, né? Mas tem aí insuficiência respiratória hipoxêmica, principalmente por causa do risco de aspiração em relação à VNI, né? O que ele mais cita e tal. E o que ele mais cita em relação ao Senaf, além desse desfecho, desse ensaio clínico, é o próprio conforto do paciente, né? Dá uma PIP leve, o paciente pode comer, umidifica ali o ar, então há essa recomendação do Senaf em relação à VNI, desde que o trabalho respiratório do paciente permita, ele realmente não precisa de pressão positiva. Legal. Dessa mesma forma, a gente pensa assim para a SARA? Acaba usando esse mesmo raciocínio para uma SARA? Tem alguma situação específica? Então, na SARA, a gente já sabe das diretrizes de SARA que não é para tratar SARA com VNI, SARA moderada, SARA grave com VNI, né? Isso não é boa prática. As recomendações que ele faz em SARA são para SARA moderada e grave, o bom e velho volume corrente protetor, platô menor que 30, PIP alta sobre PIP baixa, para SARA moderada e grave, né? Não fazer manobra de recrutamento alveolar com PIP incremental, contraindicada, isso a gente já sabe. Utilizar manobras daquelas mais, né, 30, 40 de pressão por 30, 40 segundos. Qual é a melhor forma de titular PIP? Não temos uma evidência científica contundente para dizer qual é. Talvez a melhor for que seu serviço está adequado, que a sua equipe conhece, né? Então, não há recomendação sobre isso, mas a boa e velha ventilação protetora, né? Bom, isso é bom frisar. Somente depois do Covid, né, a gente viu muita ventilação exacerbada e algumas até com tentativa heróica, vamos dizer assim, né? Que acabou mudando muito o raciocínio. E Covid o é um que você acha pouquinho sobre isso? diferente, né? Eu acho que o Covid é um pouquinho diferente, porque tem perfis diferentes da doença, né? Mas, enfim, ele É um fala, tema, é uma outra uma live. coisa legal da diretriz, assim, se eu tenho um paciente que eu ainda não classifiquei como SARA, eu devo ventilar esse paciente da mesma forma, protetor? Deve, porque a SARA é subdiagnosticada, principalmente quando você tem menos recurso, né? Então, como você, em algum momento, aquele paciente, você vai classificar ele como SARA, desde sempre iniciar a ventilação protetora para ele. Legal. A próxima pergunta seria em relação ao corticoide. Quando indicar o corticoide, você respondeu, né? Que seria a partir de 4 horas com um choque refratário. 4 horas Tem com alguma doses outra maiores ou peculiaridade? iguais. Não, 4 horas com doses superiores ou iguais a 0,25 microgramas por quilo por minuto de noradrenalina. Foi a Certo. recomendação aí mais recente. Em relação à diálise, tem alguma indicação específica para diálise de hemofiltração? Como é que a gente Não, indica? pessoal, não. Esse negócio de vender hemofiltração para gente, não temos evidência. É caro, não está na tabela da ANS, e não tem evidência científica de melhora. Você vai dialisar o seu paciente quando ele tiver indicação, uremia, hipervolemia, distúrbio eletrolítico grave, acidemia grave. Quando houver indicação de diálise, e também não há recomendação de contínua sob intermitente. O que vai determinar isso é a sua avaliação na beira do leite, se o paciente tem capacidade, do ponto de vista hemodinâmico, de tolerar uma diálise intermitente. Legal, isso é bom frisar, até porque é muito a dúvida de quem vive a medicina privada, principalmente, né? Que tem muito aquela coisa da hemofiltração, então gera uma dúvida se é melhor ou não, né? Eu não É, incorporo. é. É, a gente falou, né, da indicação da hemofiltração, aí falando agora da hemotransfusão dos concentrados de hemácia,
se eles têm uma indicação restritiva ou liberal em relação à concentrado, em relação à Restritiva. transfusão. Restritiva, inclusive com um forte grau de recomendação, né? Assim como para a gente em pós-operatório, né? Para a gente em medicina crítica de uma forma geral, manter a indicação restritiva, tolerar hemoglobinas menores ou iguais a 7, em torno de 7, né? 7 como alvo, desde que o paciente não tenha evidência de isquemia de órgão nobre, de que não tem hipoxemia profunda. Nesses casos aí não vale a pena a estratégia restritiva. Mas no grosso da população vale a estratégia restritiva. Só para ficar um pouco mais visual para quem está vendo, o liberal seria algum cenário num paciente isquêmico, alguma coisa assim, Por como a exemplo, meta. eu tenho um paciente idoso com choque séptico, evidência de isquemia miocárdica, que está com uma hemoglobina de 8. Poxa, mas a diretriz diz para eu ser restritivo. Nesse paciente idoso com evidência de isquemia miocárdica séptica com uma hemoglobina de 8, não é para ser restritivo. Nesse paciente, você pode ser liberal no sentido de aí almejar uma hemoglobina em torno de 10. Legal. Seguindo a próxima pergunta, seria em relação às profilaxias. Profilaxia de mucosa gástrica e profilaxia de TEV, propriamente dita, né? Se mudou alguma coisa, continua fazendo da mesma forma? O que tem... Nós continuamos mantendo a heparina de baixo peso em relação à profilaxia de TEV, né? A heparina de baixo peso sob a não fracionada. O que ele faz é uma recomendação formal contra a associação da heparina de baixo peso com o compressor pneumático. Não precisa em nenhum cenário. Recomendação formal contra. Tá? Em relação à profilaxia de mucosa, a gente sabe, né, paciente com choque séptico, ventilação mecânica, das indicações clássicas, né, de ensaios clínicos e da literatura, mas ele já levanta uma pedra aí, que talvez, vamos ver aí futuramente, de que a gente deve estudar um pouquinho mais sobre a necessidade da profilaxia de lesão aguda de mucosa, só pelo fato do paciente estar em ventilação mecânica. Mas isso aí, vamos aguardar o desenrolar disso para a gente afirmar que realmente não precisa ou que faz mal, digamos assim, né? Uma coisa que a gente deve evitar profundamente é banalizar, né, a profilaxia. Todo mundo que interna, adentrou a emergência, adentrou a UTI, todo mundo vai tomar inibidor de bomba? Não, né, pessoal? Tem indicações específicas, protocolos específicos. Tem um artigo clássico do New England, umas indicações super bacanas, que eu super indico que vocês leiam. Foi onde eu tirei para fazer o protocolo da minha instituição, por exemplo, né? Mas, eventualmente, não tem indicação, a grande maioria dos pacientes, né, não tem indicação. E hoje, em tempos de pandemia, uma ampola de pantoprazol é 8 vezes mais cara que um comprimido. Isso, Né? e isso Então, todo você mundo está que entra no hospital desperdiçando convém um protocolo, recurso. né? Está Isso é desperdiçando uma coisa... recurso e colocando o paciente sob risco de diarreia por clostridioides, né? E de seleção de supercolonização do trato digestivo, né? Por gram-negativos. Então, realmente tem que ser usado como indicação. Né? Assim, entrou na emergência, pantoprazol, omeprazol. Não é para fazer isso. E isso acontece muito, né? Se a gente não avisar, o pessoal tá botando pantoprazol para todo mundo. Todo mundo. Decora o Se fast botar hug, bota para venoso todo mundo. Venoso é 8 vezes mais caro que o comprimido. Seguindo, né? Controle glicêmico. Se tem um alvo, se faz o intermitente, se entra a bomba, infusora. Controle glicêmico. Glicemias sustentadas acima de 180, maior ou igual a 180, é para você utilizar a insulina venosa, infusão contínua. São dos poucos cenários do paciente clínico crítico, né? O séptico, o neurocrítico e o paciente cirúrgico, né? E o paciente com sepse. Então, os clínicos, sepse, neurocrítico, esses pacientes precisam, e o alvo vai ser em torno de 140, 180, se não teve mudança.
Tá? É um dos Legal. cenários onde a gente utiliza. A próxima seria em relação ao bicarbonato. Se tem alguma indicação, algum pH aí, é, número mágico, né? As pessoas gostam de número mágico. Não utilizar bicarbonato para correção de acidose lática, né? Isso a gente já sabia e tal. Não utilizar bicarbonato, eu vou corrigir essa acidose para ver se a amina funciona. Não, tá? O que ele coloca ali, olha, você pode considerar o bicarbonato se o paciente tiver insuficiência renal grau 2 ou 3 e um pH menor ou igual a 7,2. Aí você pode considerar o bicarbonato. Mas para corrigir a acidose lática, não. Bom, em relação, para fechar o módulo, em relação à nutrição enteral, se tem alguma indicação, se é para entrar mais rápido? Nutrição enteral, a gente sabe o benefício da nutrição enteral em manter o trofismo intestinal, né? E até ali o trofismo intestinal, a barreira mucosa intestinal é essencial ali para não haver translocação bacteriana. E a recomendação é, se o paciente está metabólica e hemodinamicamente estável, entrar ali dentro de 72 horas seria o seu alvo máximo para permitir o início da nutrição enteral. Enteral sempre que possível, né? Sempre que o tubo digestivo estiver acessível, puder ser utilizado. Tem alguma contraindicação? Choque, seria um choque mais... O choque propriamente seria uma contraindicação. Tem mais alguma contraindicação na prática? Choque não ressuscitado nunca nutrir, né? O que acontece? Na hora que você impõe nutriente para dentro do tubo digestivo do paciente, você aumenta ali o consumo de oxigênio ali no intestino. Se você não tem como perfundir e aumenta o consumo de oxigênio, o que acontece? Isquemia. Então, classicamente, indivíduo com instabilidade hemodinâmica, vasopressor em doses altas, ele não deve ser nutrido para qualquer tipo de choque, tá? E não tem benefício, tem dano. Legal. Fechamos mais o módulo de adjuvante, propriamente dito, né? E para fechar, em relação aos cuidados pós-sepse, acaba sendo um módulo muito grande, mas só para dar as considerações finais. Como Não, é que você fecharia os eu cuidados eu pós-sepse? acho muito interessante, né? Porque assim, as pessoas o tempo todo querem que a gente fale da alta complexidade, né? Do alto custo. A gente falou tanta coisa bacana que hoje já praticamente resumiu a diretriz aí, Tudo. 50 minutos. Mas assim, a gente precisa falar do cuidado pós-sepse, né? O paciente pós-sepse ele tem um risco aumentado de ter readmissão em 3 meses quando ele vai de alta. Tem alto risco de desenvolver déficit cognitivo e disfunção orgânica nova. Então, a diretriz faz forte recomendação para que você pense nesse indivíduo depois da alta, né? Já pense, na verdade, na deshospitalização desse doente a partir de 72 horas. Já individualize ali, já converse com a família, com o doente sobre prognóstico de deshospitalização a partir de 72 horas da admissão. Então, precisa fazer isso. Sua rede precisa contar aí com uma possibilidade de reabilitar esse paciente após a sepse. Isso eu achei fantástico da diretriz, o tempo que ele dedica a pensar. Então, cuidei daquele meu paciente, ressuscitei, pode ter saído aí com disfunção orgânica, vai sair com algum grau de disfunção cognitiva, aquele doente ficou sedado, bloqueado, ventilado. Mas eu tenho que pensar em como vai ser a vida dele no pós-sepse, sabendo de novo que ele tem alto risco de readmissão, tem alto risco de um novo evento séptico, tem alto risco de disfunção cognitiva, tem alto risco de impacto para a família dele e para a sociedade das sequelas da sepse. Então, a sepse não acaba quando o paciente tem alta hospitalar. Então, teve alta hospitalar, acabou a responsabilidade da instituição. Isso está completamente errado. O correto é que a sua instituição tenha alguma forma de acompanhar esse paciente pós-sepse, né? A gente hoje em dia, por exemplo, até vou citar cirurgia cardíaca. Cirurgia cardíaca é obrigatório pelo Ministério da Saúde que você acompanhe esse paciente até 30 dias depois da alta para saber se ele infectou ou não. Uma coisa semelhante deveria ser feito, né, guardadas as devidas proporções, no indivíduo com sepse. Né? Ele entrou no seu protocolo de sepse, mede como é que está o desfecho dele, a qualidade de vida, faz uma programação junto à família, junto ao paciente,
tanto social quanto econômica, né? Para permitir a deshospitalização dele e a qualidade de vida dele no pós-sepse. Então, isso seria muito legal se as pessoas levassem a ideia dessa live para frente, uma ideia que eu gostaria que levasse, que eu gostaria que lesse a diretriz, é essa, que o cuidado do seu paciente não termina quando você deshospitaliza ele. Isso foi muito tempo tangenciado, né? Só que é muito importante, né? Porque é o que você leva para fora do hospital. E o paciente leva para a família, leva para a casa dele, leva para ele mesmo tudo que ele passou, e ele tem sequelas, sempre sai com alguma sequela, né? Seja físico, seja motor, seja cognitiva. Estamos exatamente nos últimos 3 minutos. Se a gente marcasse para fazer tão certinho no tempo, não dava certo. Profissionalizamos, hein? Perfeito, no ponto. Dá tempo de alguma perguntinha, se alguém tiver alguma pergunta aí no público. Marlon, se estiver assistindo, eu sei que você tem uma pergunta boa pra gente. Eu tenho certeza que o Marlon tem alguma pergunta. Marlon tem, se ele estiver online, ele vai fazer. Mandar um salve para Amanda, pro Cat, que não pôde hoje. Muito trabalho. Fique tudo bem por lá. Opa, falei? O Clorexidine para prevenção de parto. Vale a pena ou não vale? É para fazer. É para fazer a clorexidina, assim. Por enquanto é para fazer. Periogard. Oferecimento Periogard. Não, Gui. Tô brincando. Gostaria de agradecer a todo mundo. A live foi espetacular. Foi exatamente no time perfeito. Se alguém tiver alguma pergunta, dá mais um minutinho. Medicina intensiva cirúrgica. É só clicar aqui em cima. Tá exatamente aqui. Tem a medicina intensiva cirúrgica e tem a gente. Acho que a galera gostou, vai ficar salvo. Aquele abraço. Um beijo, Marcinho. Beijo, Gui. Beijo, pessoal. Obrigado. Boa noite.